Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde. Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, no México, em toda a América do Sul, tá? Na Europa Ocidental toda, lá em cima na Noruega, na Suécia, em Luanda, na África, no Azerbaijão, no Oriente Médio, no Líbano também, e o lugar mais distante é em Perth, na Austrália, que nos assistem. E eu queria fazer uma recomendação para a professora Cláudia, lá de Curitiba, no Paraná, que sempre comenta os nossos programas, tá? E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata aqui na nossa região doenças neurológicas, por neuroclínica, neurocirurgia e neurointervenção, comandada pelos doutores Eric Pascoal e Fernando Pascoal. Tá? Foram meus alunos e meus amigos brilhantes. E o nosso convidado de hoje, como todo mundo está falando na COP30, todo mundo fala em condição climática e saúde, o nosso convidado hoje vai falar de impactos climáticos no SUS e nas populações vulneráveis, porque é uma palestra que ele faz frequentemente, que é o enfermeiro Jorge Galvão. O Jorge é enfermeiro pela UEPA, é mestre em políticas públicas em saúde no contexto amazônico pela UFPA, é docente de enfermagem da Face Weiden, é docente de medicina da Unifamais, é colaborador do Corém Pará, é parceiro do Laboratório de Virologia da UFPA, é assessor do Núcleo de Educação Permanente da SESMA, é coordenador do Programa de Educação no Trabalho na parte de Saúde e Equidade no Ministério da Saúde, também ligado à SESUP e à SESMA. Tudo isso aí. E é um garotão. Jorge, obrigado mesmo por você ter aceito, tá? Desde que me falaram que você faz as palestras a respeito da condição das mudanças climáticas e da saúde, que eu estava interessado que você viesse aqui falar disso. Que legal, doutor. E me primeiro diferencia o que é a história de tempo, clima, mudança climática, e isso no contexto da saúde de todo mundo. E obrigado, hein? Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, doutor. Agradeço o convite. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Um prazer imenso estar na sua companhia. Nesse programa aqui que está com a população de Belém inteira, do estado do Pará, do mundo inteiro, como o senhor acabou de referenciar. A gente tem em mente, para entender os problemas de saúde pública e como elas impactam, né? Como os problemas de saúde pública são impactados pelas mudanças climáticas, a gente precisa entender o conceito de tempo e clima, né? Até porque o tempo ele é algo que é variável, né? E o clima não. O clima ele é uma condicionante que sempre está no nosso dia a dia. O tempo, por exemplo, a gente pode sair de casa e está chovendo. E quando voltar, está sol. Aqui em Belém, né? A gente tem o horário da chuva, né? Depois das 2 da tarde, a gente sabe que vai chover. Já as condições climáticas, não. Elas são o conceito estável, né? Daquela região. Por exemplo, a gente sabe que aqui na região norte aqui é úmido, né? Então, isso é o nosso clima, né? Mas o nosso tempo pode estar chuvoso, pode estar sol. E as mudanças climáticas, ou seja, é a variação não só se chove ou se faz sol, mas é a mudança no tempo inteiro, né? Não é só a mudança daquele período do dia que está chovendo ou daquele período do dia que faz sol, faz calor, né? É por isso que as mudanças climáticas são importantes de serem estudadas e entender como isso impacta a nossa vida.
Até porque elas estão ficando permanentes, né? Exatamente. Estão mudando e estão mudando de vez. Exatamente. Por exemplo, 2025 está cotado para ser o ano mais quente desde que as temperaturas passaram a ser registradas no Brasil. Desde 1961 começou a ser registrada as temperaturas no Brasil. 2024 já foi o mais quente na série histórica. E não é que ele foi mais quente um pouquinho, ele foi quase 1 grau mais quente. É bem... Não. Eu sou bem mais velho que você e eu ia para o colégio 12:30 para o colégio. Naquela época todo mundo ia a pé para o colégio, né? Sim. Eu ia a pé para o colégio, andava mais ou menos 1 quilômetro. Normalmente. Hoje não dá para te andar 12:30, 1 com a quadra, é um desespero. Tá aí, o reflexo está na nossa cidade de diferentes formas. Por exemplo, nunca caiu-se tantas árvores. E não é só porque elas estão com mais tempo, né, com mais idade, mas é por conta das chuvas. Antigamente a gente tinha, né, acabamos de falar aqui, tem o horário da chuva, não tem mais o horário da chuva. Não tem mais. Não tem mais. Antigamente a gente sabia que em março, abril, o ver-o-peso ia encher. Ele está enchendo agora constantemente, não só nos períodos que a gente estava esperando. Fantástico. Isso não é só a mudança do tempo. É isso que é importante a gente entender. É isso que eu ia te perguntar. É a mudança do clima. Do clima. E que dados a gente tem em termos disso, em termos de Brasil? E risco para a saúde da população? Os dados, eles são preocupantes, mas a gente ainda não chegou no ponto de não retorno, né? Então, ainda há o que fazer. Ainda dá para salvar. Ainda dá, com certeza. Mas sim, como eu vinha falando, né, o Brasil ele tem uma temperatura média, aí claro, é um país continental, né? A gente não tem como especificar uma temperatura que seja a mesma no Brasil inteiro, mas a média dos estados todos, somados, aí dividido por 12 e tudo mais, dá uma temperatura mais ou menos de 25 graus ao longo do ano. A temperatura média do Brasil, né? Não da região norte, mas do Brasil como um todo. Certo. E 2024, a gente registrou a maior temperatura. A gente chegou à casa dos 26 graus. Foi um aumento de 0,8 graus na escala Celsius, na média do Brasil. Isso, a gente pode pensar, é 1 grau, né? Menos de 1 grau. O que é muito. O senhor como médico, sabe muito bem que a diferença de um paciente afebril para um febril, às vezes, é menos de 1 grau. Menos de 1 grau, O grau faz diferença enorme, né? 1 grau na temperatura da água muda tudo. E a gente está com a perspectiva de que 2025 seja o mais quente. Então, esse é um dado importante, somado aí às evidências que a gente tem. Enchentes, secas, estiagem, cada vez mais presente. E não só por conta da urbanização, do avanço, não, mas é o clima mesmo que está diferente. As queimadas, como entram nisso? O impacto das queimadas, elas são assim, definidoras, né? Por exemplo, as queimadas elas impactam diretamente não só na floresta, no clima, que impacta na saúde, mas também na pessoa, né? Nas pessoas que vivem em torno da floresta, elas têm impacto direto quando estão em contato com essas queimadas, principalmente problemas respiratórios, asma, pneumonia, bronquite. Essas todas são condições que agravam quando essa população que vive em torno de cidades que têm maior número de queimadas são impactadas. E isso impacta diretamente o nosso sistema público de saúde, né? O senhor sabe que a média de valor, enfim, uma internação no SUS custa, em média, claro, varia enormemente, né? No SUS a gente tem desde pacientes oncológicos até pacientes que internam para fazer um procedimento menor, mas a média é que um paciente custa R$3.000 ao SUS por dia, internado. É uma média, né? Então imagina a quantidade de pessoas procurando serviços públicos de saúde por conta de uma DPOC, por conta de uma bronquite, por conta de asma, e isso impacta diretamente a população mais vulnerável. Por conta do lixão do Orá que pegou fogo e Belém ficou nublada. Durante uma semana. Ninguém esperava, ninguém achava que isso podia acontecer. E, inclusive, é interessante a gente pegar os dados de internação nas UPAs e no pronto-socorro para ver se aumentou, né? Porque o que os estudos mostram é que sim, que aumenta. Quanto maior a poluição do ar,
maior o índice de internações por conta de doenças respiratórias. Isso aí Não, Jorge, eu morei em São Paulo 15 anos. E uma época, na época que eu fazia mestrado, essa coisa toda, a gente dava plantão em Cubatão. Cubatão era a cidade mais poluída do mundo. Caramba. O que dava de asma, de infecção respiratória, era um absurdo. Era tão... A gente dava plantão em Cubatão, por incrível que pareça, porque apesar de ser uma cidadezinha pequena, lá tinha a Cozipa, que era um negócio de aço, a melhoria do aço que eles faziam lá, a poluição era tão grande que a prefeitura pagava para a gente mais do que a gente ganhava num plantão do Einstein. Caramba! Entendeu? Sim. Porque ninguém queria ir lá. Ninguém queria ir lá. Tu saía de manhã, o carro estava cheio de fuligem. Né? Era um absurdo. E aí que você via a diferença de né? Eu morava em São Paulo, que já era poluído, e Cubatão, a diferença das condições de saúde era um absurdo. Agora o senhor imagina que é uma cidade do interior de São Paulo que tem condições de pagar o plantão para um profissional médico ir lá e tirar as 12 horas, as 24 horas, enfim. Agora você imagina como é que fica esse serviço, esse acesso para a população mais vulnerável. Né? Aí porque desespero. Tem um autor que se chama Aires, né? Ele é um autor brasileiro, ele divide a vulnerabilidade em três níveis. A vulnerabilidade individual, que é nossa, a coletiva, né? Que é do grupo em que a gente pertence, e a programática, que é aquela vulnerabilidade que ela é uma condicionante do nível de serviços, tanto público quanto privado, que você tem acesso. E a população ribeirinha, a população quilombola, a população indígena, eles têm uma vulnerabilidade programática enorme, justamente porque não tem acesso a serviços públicos de saúde, a serviços privados. Por exemplo, se for atravessar aqui a Ilha do Cumbu, fica 10, 15 minutos de Belém, não tem transporte público. Como é que faz? Né? Porque, por exemplo, a Ilha do Cumbu é um arquipélago, é diferente da Ilha de Cotijuba, Ilha de Mosqueiro, Ilha de Outeiro, né? Então, imagina, como é que faz para... Você passou o dia todo lá na queimada, sentindo aquela poluição, a criança vai ter um problema de asma. Como é que pega um Uber para ir para a UPA? Não tem. Um ônibus para ir para a urgência? Não tem. Então... Isso é muito frequente na nossa região, né? Não só o problema da saúde, que é afetada por conta das mudanças climáticas, que a mudança climática é afetada por conta da ação do próprio homem, mas também por conta dos serviços que essa população mais afetada não tem acesso. Né? Então, assim, é uma cascata, né? O homem faz mal para a natureza, ela se defende através, ou se adapta através da mudança climática, essa mudança climática afeta o próprio homem, que não dá subsídios para esse terceiro se cuidar e se prevenir e até mesmo se tratar, né? Então está mudando muito, né? E rápido. Demais. Como o nosso primeiro tempo acabou, a gente vai continuar falando disso já. E é muita coisa para falar. Tem muita coisa. Só um instantinho, pessoal, que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
voltamos nessa conversa de super informação sobre alterações climáticas e saúde, principalmente na nossa região, com o meu amigo, o Jorge Galvão, que mexe na área de saúde pública com essa área toda. E o Jorge é conferencista de saúde e mudanças climáticas. Jorge, malária, dengue, viroses, essa coisa da nossa região, Chagas, aumentou com a mudança climática? E qual o impacto no SUS disso aí? Eduardo, não só aumentou, como agora a gente não consegue mais prever quando é que vai aumentar. Né? Antigamente tinha o tempo da dengue, né? Chegava junho, julho, começava a passar o comercial na TV, né? Tire as garrafas, os pneus do quintal. Agora a dengue é o ano inteiro, né? A gente tem mantido uma média, tem tido um platô, claro que tem o pico na época do verão, mas não é mais só no verão, né? Então, a dengue agora, devido à mudança climática, a gente tem mais períodos, né, de chuvas aqui na nossa região. Quanto mais chuva, mais água parada. Quanto mais água parada, mais você tem ali a proliferação do Aedes aegypti, que é ele que é o vetor, né? Vetor tanto da dengue como da zika, do chikungunya, né? Que ele é um empreendedor, né? Ele tinha um produto, agora ele tem três. Que faz mal para a gente. Os dados, eles nos mostram que não existe mais um período da dengue. E que a dengue agora ela é o ano inteiro. Estamos quase perdendo o controle, então. Não, eu como cientista não quero ser pessimista. Ainda não é essa frase, né? Não quero ser pessimista, porque nem alarmista, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas não é que a gente perdeu o controle, é que como antes a gente tinha um período em que a gente sabia que ia aumentar os casos de dengue, o próprio sistema tinha como, o sistema público de saúde, os próprios planos de saúde, todos os sistemas, né, de saúde, tanto público como privado, tinham como se preparar mais, né? Agora, quando se preparar para aquele período, agora, como ele não é mais só sazonal, mas sim a gente tem esses casos durante o ano inteiro, então não pode mais só ter um período preparatório, né, para cuidar de dengue no mês das férias, junho, julho, agosto, né? Mas agora precisa ter o ano inteiro. E não só dengue, chikungunya, mas também tem a malária, tem chagas, né? A gente tem aqui, por exemplo, você tem noção do quanto a gente tem casos importantes de chagas no estado do Pará? O Ministério da Saúde está desenvolvendo um teste rápido para chagas. E ele contemplou algumas cidades no Brasil. Pouquíssimas, se eu não me engano, 4 ou 5 cidades só no Brasil que foram contempladas para fazer o teste piloto desse teste rápido para chagas. Certo. 2 dessas cidades estão no estado do Pará. Uma delas é Abaetetuba, por conta do alto número, né, alta incidência de casos de chagas por lá. E não só por lá, a região do Marajó também. E que a gente tinha o período, né? Agora não. Como chove mais, como tem mais calor, é mais imprevisível. O animal, claro, ele vai procurar abrigo e agora ele não encontra mais a copa das árvores, não encontra mais a floresta para se abrigar. Ele encontra a casa das pessoas porque as pessoas invadiram o habitat dele, né? Então, a gente precisa ter cuidado para nós não sermos alarmistas, mas, ao mesmo tempo, também não ser relaxado a ponto de, então isso é mais para frente, isso é para depois. Não, está acontecendo, é agora. E se a gente se preocupar, se a gente ter a consciência, se a gente alimentar esse debate, ainda dá para voltar. Porque é aquele ponto, como eu falei, né, no primeiro bloco, o ponto de não retorno. Ainda dá para voltar. Ainda dá para voltar. Em novembro vai ter a COP aqui, a gente vai ter que falar tudo isso que a gente está falando aqui em dimensões mundiais. Com certeza. Como é que a gente vai resolver daqui para lá essa questão? Uma coisa que me preocupa, tu já falaste, é o nosso ribeirinho. Isso. A Amazônia está toda distribuída em ribeirinhos. Como é que vai ficar SUS, ribeirinhos? E o que é que a gente vai falar para o mundo? O senhor sabe que hoje em dia existe a população que tem
se refugiado por conta do clima, né? São os refugiados climáticos. São pessoas que não é que, minha rua alagou e eu vou me mudar para outro bairro. Não é isso. Não é uma pessoa que, teve um desmoronamento de terra e eu tive que me mudar para outra cidade. Não. São refugiados climáticos, pessoas que têm que sair do seu país porque a condição em que o clima daquela região chegou é inviável para você ter uma rotina, para você ter uma vida normal, uma vida comum, levar sua rotina ao seu dia a dia. São pessoas que moram muitas das vezes em regiões, claro, mais afastadas e, por consequência, mais vulneráveis. Com certeza. E isso, para chegar na nossa região, é um passo, né? Para a nossa região, para nós termos refugiados climáticos dentro da nossa própria região, ela está aqui, está perto da gente. Então, por exemplo, os refugiados climáticos, eles migram, né, de região para região, de acordo com as mudanças climáticas e, segundo a Organização Mundial da Saúde, já existe mais ou menos, no ano de 2024, quase que 300 mil pessoas ao redor do mundo inteiro fizeram esse movimento. E o que isso tem a ver com a COP, né? Tem, primeiro, que a gente precisa, né, colocar em pauta não só os problemas da população da região norte, não só os problemas da população ribeirinha, quilombola, indígena, mas também a gente precisa colocar essas pessoas no debate. Chamar essas pessoas para falar sobre a sua vivência, a sua experiência, né? Porque é a partir do olhar delas que eu acredito que a gente vai achar as soluções. Então, a COP30 ser aqui em Belém, ser primeiro no Brasil, isso já sinaliza algo para o mundo, né? Sinaliza que, olha, o Brasil ele pode estar entre as soluções, ele é uma das soluções para as mudanças climáticas. E dentro do Brasil, a região norte, dentro da região norte, o estado do Pará. Não só pela nossa importância histórica, pela nossa importância geográfica, mas por conta da nossa população, que é majoritariamente, né, não está nas grandes cidades do estado. A nossa população ela está espalhada no estado inteiro, né? Então, a COP30 ser aqui no nosso estado, ela é uma oportunidade única, não só de debater as mudanças climáticas, mas de colocar as pessoas que têm a capacidade de apresentar as soluções corretas para que a gente pare, né, regrida, né, esses ataques à natureza, porque essas pessoas é que vão sofrer. Durante o meu mestrado, eu fiz um mestrado lá com população ribeirinha aqui na Ilha do Cumbu, e durante as coletas de dados, conversando com a população em geral, uma senhora me abordou e eu estava conversando com ela sobre mudanças climáticas, e ela disse: olha, meu filho, eu moro aqui desde que nasci, já era uma senhora já de idade, já idosa, e ela disse, por conta de vários fatores, não só por conta do turismo predatório, mas também por conta das chuvas, eu já perdi 15 metros de frente do meu terreno. Então, é uma senhora que já teve que perdeu 15 metros. Já pensou você perder 15 metros do terreno da sua casa? Porque ela mora na margem do rio, é uma ribeirinha. Na margem do rio, ribeirinha. A maré varia mais, porque já percebeu que a água quente, o que acontece quando a gente vai fazer um café e a água ferve? Ela transborda. É o que acontece. Então, se a temperatura planetária aumentar, ficar mais quente, a temperatura da água vai ficar mais quente, logo essa água vai subir. Então, quando ela sobe, ela provoca o processo de erosão e essa população perde terra, perde tudo. Fantástico, fantástico. Tu vai ter que voltar aqui para a gente continuar essa... Com certeza, fico à disposição. Eu só estava pensando na migração dos anos 50 do interior do Nordeste para a nossa região. É verdade. É o climático, né? Exatamente. O migrante climático. Migrante climático. O interior do Nordeste veio todo para o Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, por causa da falta d'água naquela época, né? Meu Deus. E agora a gente vai ter uma oportunidade grande aí.
o nosso governador, o prefeito, né, as pessoas que são responsáveis por esse debate, mas também a gente não pode esquecer de botar a população Com certeza. no debate. Com certeza. População ribeirinha, população quilombola, população indígena, porque nós sabemos o que vai acontecer, eles sentem na pele, né? Não que nós também não vamos sentir, mas neles vai chegar primeiro. Com certeza. Jorge, a gente está no instante final, então, considerações finais, dedica o programa e eu vou te dar uma cadeira no programa, tá? Porque isso é mega importante. Com certeza. E tem gente que só agora está caindo a ficha. Com certeza. Está caindo a ficha. O calor do mundo aumentou. A minha infância, ninguém precisava nem de ventilador. Nem de geladão. Não de nada. Né? É mesmo, nada. Minha infância era nada. De repente, à medida que o tempo passou, hoje, se faltar luz no meu bairro, vai ser um desespero. Né? O pessoal vai passar a noite toda na rua com um abano. Se abanando. Com um leque. Exatamente. É isso. Considerações finais, amigo, e dedica o programa. Doutor, acho que a gente precisa sim botar essa pauta em debate. A gente precisa não só botar a pauta climática em debate, mas o nosso sistema único de saúde. O quanto ele é importante para essa população, né? A gente tem aqui em Belém, por exemplo, unidades básicas de saúde que são na Ilha do Cumbu, na Ilha de Outeiro, na Ilha de Mosqueiro, na Ilha de Cotijuba. Toda essa população é ribeirinha. Certo. Né? Nós temos uma UBS fluvial que se chama UBS Fluvial Camilo Viana, inclusive, Dr. Camilo Viana, que ela faz a rota de várias ilhas para pessoas que não têm como chegar numa unidade básica de saúde. Então, colocar esses serviços, entender que o SUS é importante, que o SUS é uma ferramenta dentro das mudanças climáticas que pode combater não só a variação climática, mas também para dar acesso à saúde para essas pessoas é fundamental. Então, é muito mais entender as variações climáticas e lutar por um SUS de qualidade é o que fica para a nossa reflexão, que a gente precisa botar em pauta na COP. Com certeza. Em relação à dedicatória, né? Estava aqui pensando ao que dedicar, né? Acredito que, primeiramente, né, sempre a Deus, Nossa Senhora de Nazaré, sou muito devoto, mas a gente precisa também dedicar para além, né, dos meus familiares, da minha filha, da minha esposa, dos meus pais e tudo mais, que me trouxeram até hoje poder sentar aqui numa bancada dessa com o senhor. Minha avó, fundamental para mim, mas dedicar esse programa para consciência, né? Que as pessoas que estejam nos assistindo tenham consciência de que a mudança ela parte de pequenos atos do dia a dia, que a mudança para a gente impactar no clima, ela parte também pela empatia pelo outro, né? A geleira não está aqui perto, então o que tem se ela vai degradar, né? Mas é isso, eu dedico esse programa à consciência da raça humana. A chamada de atenção, muito bom. Pessoal, o tempo acabou mesmo. O Jorge dedicou a conscientização do povo, né? Nem da nossa região, do povo humano, né? Dos humanos do planeta, em termos das mudanças climáticas. O Jorge volta, tá? Por enquanto, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.